Muito boa tarde, é quinta-feira, dia 28 de maio. Reinaldo Azevedo está chegando aqui no canal do Metrópolis no YouTube. Eu me chamo Rafael Campos e antes da gente começar a falar dos assuntos que você quer saber, a gente pede sempre para você se inscrever no canal, clicar no sininho, receber tudo que a gente publica. Reinaldo Azevedo, muito boa tarde. Ontem a gente teve uma sessão bem animada na Câmara dos Deputados, né? Fazia tempo que a gente não via tanta gente discutindo por tanto tempo. Animada e com votações absolutamente acachapantes, assim, enfim, um número sensacional, muito de má fé também. Ontem realmente foi uma coisa muito interessante, porque a gente viu o PL do Jair Bolsonaro votando na proposta do Lula, mas segundo eles, só para mostrar que não vai dar certo. Isso é um momento único na política. Não quer dizer que seja um momento bom. Quer dizer, eu acho bom que se tenha aprovado o texto, mas a má-fé se manifestou assim em estado puro, né? Dava para cortar o bolo, né? Enfim, é o modo como essa gente se organiza e faz as coisas, né? Essa animação que eu estou citando é porque ontem a Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, a PEC que prevê o fim da jornada de trabalho 6 por 1. O texto, que reduz a jornada de trabalho semanal de 44 para 40 horas, teve 472 votos favoráveis e 22 contrários no primeiro turno. No segundo, o placar foi de 461 votos a 19. Eram necessários ao menos 308 votos favoráveis para a aprovação da PEC. O texto em questão é o parecer do relator da proposta, que é o deputado federal Léo Prates, que recebeu aval da comissão especial criada só para discutir esse tema. A PEC ela determina a obrigatoriedade da concessão de 2 folgas semanais aos trabalhadores, sendo uma delas aos domingos, preferencialmente. E foram apresentadas 6 propostas de alteração no texto principal. Uma articulação do governo Lula inviabilizou os destaques lá do PL, que tentavam aí acabar com a transição, excluíam o poder público do faseamento na redução da jornada e acabava com o prazo de 12 meses para que os direitos previstos na PEC cheguem aos funcionários de empresas com contratos públicos. O texto aprovado diz que o direito a um dia a mais de descanso passa a valer 60 dias depois da promulgação da emenda, quando também vai ter início a primeira de 2 etapas na redução da jornada semanal de 44 horas, como é hoje, para 42 horas. A segunda etapa, que trata da redução da jornada para 40 horas, vai passar a valer 12 meses depois. O texto ele foi encaminhado ao Senado e, para ser aprovado lá, precisa de ao menos 49 votos entre os 81 senadores em 2 turnos. Olha, um avanço sem dúvida histórico, acho que precisa ainda haver aprovação do Senado, mas não creio que vá haver dificuldades, embora ali exista uma proposta alternativa, a pressão de setores do empresariado é gigantesca. Sim, antevendo caos, a gente já comentou isso, é uma constante na história do trabalho, hein? É bom que se pense isso. Existe uma história do trabalho, né? Na história do trabalho, no Brasil e no mundo, sempre que se fala em alguma coisa parecida com redução de jornada, sempre que se fala em alguma coisa parecida com minorar ou melhorar, vamos dizer assim, as condições de trabalho, você sempre tem uma visão catastrofista, né? Agora vem o caos, né? Nós temos alguns valentes aí, como o Milei na Argentina, por exemplo, que se pudesse voltaria aos tempos áureos da Revolução Industrial, áureos do ponto de vista daquilo que eles construíram, né? Mas que as pessoas viviam num regime de servidão, praticamente, né? Aliás, os relatos são impressionantes da quantidade de crianças que trabalhavam naquele período. Se dependesse, por exemplo, de um patriota como Zema, a gente voltaria àqueles tempos, né? Porque ele andou se manifestando não faz tempo contra a regulação do trabalho infantil. Que ele diz que tira as crianças, melhor as crianças estarem trabalhando do que estarem no narcotráfico. Ele não imagina, por exemplo, uma alternativa que parece muito boa, né? Que a criança está na escola, né? É, então, não é pequeno, digamos assim, o acúmulo e a retórica reacionária nessa área, né? É,
estão antevendo, e andei conversando com economistas, tal, é uma bobagem. Ah, e o Brasil vai à breca, vai haver desemprego, vai haver fechamento de empresas. Por isso, não. Absolutamente não. Né? É perfeitamente absorvível, né? Porque não haverá redução de salário, isso é perfeitamente absorvível pela economia brasileira. E nessas horas, os debates sempre se contaminam. Né? Porque diz assim, o que o Brasil precisa é de ganho de produtividade. Bom, eu também acho. Claro que o Brasil precisa de ganho de produtividade. Aí a gente volta, ao paradigma Luciano Huck de análise do Bolsa Família. Sim, o Brasil precisa de ganho de produtividade, mas o ganho de produtividade ele tem alguma coisa a ver com a jornada, com essa redução de jornada que se está fazendo, que no fim das contas é de 4 horas, no prazo de 2 anos, né? Não, não tem a ver com isso. O ganho de produtividade tem a ver com educação, o ganho de produtividade tem a ver com aporte de tecnologia, o ganho de produtividade tem a ver com infraestrutura. Não tem a ver com a jornada. Não é o fato de você reduzir a jornada não quer dizer que você não esteja apostando ou não possa apostar no ganho de produtividade. São variáveis que estão, claro que elas estão correlacionadas, mas elas são autônomas, entende? Aliás, olha que curioso, o raciocínio certo aí é outro. Se você realmente tiver um aporte importante de tecnologia, você pode ganhar na produtividade, inclusive reduzir ainda mais a jornada. Se você tiver um ganho de produtividade muito grande, por exemplo, com tecnologia, com inteligência artificial, etc., a jornada pode ir para 4x3 um dia, que aliás era a proposta original. Né? Há países que têm uma jornada ainda menor, né? Justamente porque tem mais tecnologia. Mas isso você vai fazendo ao longo do tempo. Não tem a ver com essa jornada. Né? Então, dizer que essa mudança ataque a produtividade é apenas um raciocínio preguiçoso, ideológico, essencialmente reacionário, no seguinte sentido: aqueles que, diante de qualquer mudança, acham que sempre vem o caos, mas sempre diante de qualquer mudança que traga benefícios para os mais pobres. Isso é curioso. Né? Então, a gente vê a alternativa reacionária na Argentina. E, by the way, a economia argentina não está bem, o modelo Milei não está dando certo, vai naufragar. Mas lá se chegou à seguinte conclusão: se eu tirar o que atrapalha a produtividade na Argentina, ter excesso de regras do que diz respeito ao trabalho. Então, jornada de 12 horas, contrato livre, cada um faz como quiser, etc. Né? Porque existe um substrato teórico do mau liberalismo, nem liberalismo né? Nem liberalismo, porque eu prezo demais o liberalismo para considerar essas deformidades intelectuais liberalismo. Porque, a rigor, qual é a tese desses que se dizem ultraliberais? Bom, Rafael, você é o dono do capital, é um empregador, eu tenho a mão de obra, eu tenho a força de trabalho, então você é senhor do capital e dos meios de produção, etc. Né? E eu sou senhor da minha mão de obra. E, portanto, a gente faz uma livre negociação. Quer coisa melhor do que isso? Parece bom. Mas isso também pode ser a livre negociação entre o lobo e o cordeiro na beira do rio. Né? Porque, afinal de contas, essa não é uma relação de igualdade. Necessariamente não é uma relação de igualdade. Entende? Sim, quem é o dono da mão de obra pode a qualquer momento, se quiser, é livre para pedir demissão.
né? E o outro é livre para demitir. No mais das vezes, né? Como sempre existirá um desemprego, mesmo no momento raro como esse que a gente vive, de queda de emprego, nós vamos ver isso, né? A maioria das pessoas nem tem medo de perder emprego, enfim. Mesmo em momentos assim, né? é, é aquele que está vendendo essa mão de obra que, na verdade, está numa posição mais frágil. Isso não tem jeito. Né? Então, não é uma negociação entre iguais. Né? Nas relações de trabalho, as empresas também têm um conjunto de direitos e deveres, etc., e têm de ter. Agora, quem é a parte mais frágil nessa negociação necessariamente é o trabalhador. E essa fragilidade, evidentemente, é maior à medida que esse trabalhador vai tendo menos qualificação, é, tem menos opções, não pode. Hoje a internet permite isso, que as pessoas façam determinados trabalhos, etc., por conta própria, sem dúvida, sem dúvida. Eu mesmo estou numa área em que isso é absolutamente possível. Agora, a gente sabe que isso não é a regra. Né? Então, daí que sim, seja um avanço necessário. E vem aquelas vozes, né, que de algum modo ecoam trevas muito antigas, sempre a cada vez que vem um benefício para os trabalhadores, se fala: olha, isso será o caos, isso vai ser muito ruim, isso vai ser não sei o quê. Né? O Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas, que foi um ditador, né, na sua primeira fase, né, nos seus 2 primeiros mandatos, que na prática foram 2, depois do terceiro aconteceu a tragédia. Mas a regulação de direitos trabalhistas, curiosamente, no Brasil, se dá numa fase de regime autoritário, mas é quando ele ganha a classe trabalhadora, porque colocou-se, né, um mínimo de regras numa relação de regras que parecia muito bom muito boa ao capital de então. Né? Eu sei que haverá dificuldades, as empresas terão de se adaptar, mas nada que elas não possam absorver. Né? As empresas brasileiras não estão entre aquelas que têm as menores taxas de lucratividade do mundo. Definitivamente não. Agora, é preciso, sim, que se faça a coisa com cuidado, que se veja o que vai acontecer com microempresa, microempreendedor, etc. Terá de haver uma legislação complementar para determinadas áreas que têm rotinas específicas. Agora, é evidente que isso é um avanço, o presidente Lula chamou de avanço civilizatório, é evidente que é um avanço importante. Né? Como também, insisto, a constância do discurso, qualquer mudança nessa área e será um desastre para a economia, histórico. As relações de escravidão eram outras, sem dúvida, mas quando se falou na abolição da escravatura, que se deu em fases no Brasil até chegar a tal da Lei Áurea. Né? E ali já havia muitos que já eram libertos, mas ainda havia muita gente escrava. O que se dizia ali, olha, não podemos fazer isso. Não que a escravidão seja moral, ela é imoral, nós sabemos. Mas existe a economia, gente, o que nós vamos fazer? Né? Então, isso é uma constante, isso precisa ser enfrentado sempre. Né? Mas eu acho que foi um avanço importante. E os críticos, o governador aqui de São Paulo mesmo, Tarcísio, que insiste muito, ele gosta de falar em tecnocratês, né, em engenheirês com os mercados, né, que é o sonho dourado das elites, bate muito nesse negócio de opor a essa medida à produtividade. Nada impede que se tome medidas em favor da produtividade, né, com a jornada 5x2 agora, assim que foi implementada plenamente. E mais, quanto mais produtividade,
dá até para reduzir mais a jornada. A relação é outra. De certo modo, é uma relação invertida, né? Não existe nenhum nexo entre a jornada como está e a produtividade, né? Desse modo de relação de causa e efeito, não. A relação é outra. Mais produtividade, você até pode reduzir a jornada.